Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora nós estamos vendo agora o terceiro modo de poder fazer o acionamento, o comando de uma lâmpada. Então neste caso aqui, ele quer que você faça a ligação desta lâmpada, porém com um interruptor intermediário. Então precisamos compreender o que é um interruptor intermediário. Iguais aos outros, nós temos agora dois interruptores paralelos e no meio desses interruptores é apresentado para a gente um intermediário, um interruptor intermediário. Para que ele serve? Basicamente, quando a gente estava com um interruptor simples, nós tínhamos um interruptor que comandava uma lâmpada, perfeito? Agora, depois nós aprendemos o paralelo, que daí é necessário dois interruptores. Nós vimos que a configuração desse interruptor, agora ele tinha 3 bornes na parte de trás dele, tá? E ele era utilizado para dois interruptores que fizessem o acionamento de uma lâmpada. Para o intermediário, nós temos 3 interruptores para fazer o acionamento de uma lâmpada, ou mais lâmpadas, dependendo da nossa aplicação. Se eu quisesse ter 4 interruptores para acionar a mesma lâmpada, era simples. Eu abria aqui, então eu tinha que ter 2 paralelos no meio, nas pontas, e acrescentava mais 2 intermediários no meio. Eu quero ter 5 interruptores comandando uma lâmpada. Não tem problema. Eu teria 2 paralelos na ponta e 3 intermediários no meio. E aí vai aumentando. Daí vai da imaginação e da necessidade que você precisa, tá? Então vale sempre lembrar que para mais do que 2 interruptores, para um interruptor só é simples. Para 2 interruptores comandando a lâmpada, nós utilizamos 2 paralelos. Enquanto quando a gente precisa de 3 ou mais interruptores comandando uma lâmpada, daí a gente vai lançar a mão de 2 paralelos, que eles ficam na ponta, tá? Enquanto a gente vai acrescentando aí os demais do tipo intermediário. Como a gente já sabe, a gente sempre vai ter fase em um dos interruptores, o neutro vai vir na lâmpada e no meio lá do nosso interruptor paralelo, no segundo interruptor paralelo, sai o fio de retorno, que é o retorno principal. E depois, esses dois outros bornes, nós temos 2 retornos e aqui eu tenho mais 2 retornos, perfeito? Que vai ligar o nosso outro interruptor. Para isso, pessoal, a gente precisa fazer a ligação deste tipo de cômodo aqui. Então aqui nós temos uma sala de estar, ela é bem grande, e temos várias saídas, várias opções aqui de trânsito dentro dessa sala de estar. E daí o cliente solicitou que fizesse, então aqui está a sala de estar, que fizesse a ligação utilizando o interruptor 3 interruptores, Então ele queria um interruptor aqui na nossa porta, para a hora que ele entrar, ele pudesse ligar a lâmpada, que ele pudesse transitar aqui na sala de jantar aqui, pudesse vir para a cozinha, ele pudesse desligar a lâmpada, ou quando ele estivesse saindo da cozinha, ligar a lâmpada, e quando ele estivesse saindo aqui do corredor, aqui do hall, aqui, ele pudesse clicar em um outro terceiro interruptor, pudesse ligar ou desligar essa lâmpada. Então notem que são 3 pontos que ele precisava ter o controle dessa lâmpada. Primeira coisa que a gente precisa, como já acostumamos, é colocar a nossa lâmpada no local. Segunda coisa seria o nosso interruptor. Só que aqui são 3 pontos, perfeito, pessoal? Como são 3 pontos, nós precisamos de 2 interruptores paralelos. Opa. Dois interruptores paralelos. Então vou colocar um paralelo aqui, tá? E o outro paralelo neste ponto aqui. E mais um do meio, que é aquilo que a gente acabou de ver, que é um intermediário. O intermediário, pessoal, vale sempre a gente observar, o intermediário ele tem meia achura, tá? Então no caso ele é metade só pintado, Então o simples ele é todo branco,
O paralelo ele é todo pintado e o intermediário é metade branco, metade pintado, tá? Aqui nós precisamos fazer as conexões, tá? Nesse caso que eu não vou girar nossos interruptores, vou apagar aqui. Tá? E agora nós precisamos definir por onde vai passar o nosso conduíte, tá? Aqui, ó, ainda vai ter uma lâmpada de jantar, tá? Então notem, igual a gente já tinha do hall, né? A gente vai usar essa lâmpada como mais um ponto de conexão. Então vai sair um conduíte do nosso quadro de distribuição, vai chegar até esta lâmpada, vai sair daqui dessa lâmpada e vai chegar ao nosso primeiro interruptor, vai sair daqui da lâmpada, vai até a próxima lâmpada, sairá daqui, vai para o nosso interruptor e daqui, ó, vai sair mais um e vai chegar aqui. Então pronto, né? Lembrando que todos esses pedaços aqui de conduítes, né, eles estarão fixados, né, no teto, perfeito? Então nós temos aqui toda a configuração de como que vai ser fixado o nosso conduíte, tá? Como vocês já estão acostumados, né, eu vou utilizar aqui as flechinhas para a gente indicar quais condutores devem circular então dentro desses conduítes, tá? Então aqui é só a gente identificar, copiar a configuração. E agora basta a gente fazer aí as anotações principais, né? Então a lâmpada em questão, né, que a gente está fazendo o acionamento é da de sala de estar, tá? Então da sala de estar eu vou chamar ela de lâmpada. Essa aqui era a D, né? Vou chamar ela de E. Então a lâmpada E, certo? E aqui eu tenho um interruptor, que é um interruptor paralelo, certo? E que vai controlar a lâmpada E. Porém, aqui eu tenho um intermediário, que também é E, porque ele também vai controlar aquela lâmpada E. E aqui eu tenho mais um paralelo, E, que controlará essa lâmpada E. Perfeito? Primeira coisa, o comando. Depois, a potência, né? No caso aqui, né, depois do agrupamento tal do circuito, o projetista chegou em 340 VA para esta lâmpada, né? Notem que a área é bem grande, né? Quanto maior a área, vocês já aprenderam os cálculos de luminotécnica, né? Chegou então em 340 VA, né? E o circuito desta lâmpada será o circuito 1, tá? Conforme o nosso projetista agrupou. Então aí tá as três informações principais para a lâmpada, tá? Agora basta nós indicarmos quais fios, né, serão necessários então para circular até nós fazermos o acionamento dessa lâmpada, tá? Então aqui, ó, para que seja necessário, né, a ligação, basicamente o que a gente precisa? Vou retornar ali para a gente, né, não esquecer. Então, ó, eu preciso de uma fase que chegue em um paralelo, certo? E o outro paralelo vai sair o retorno principal. E aqui na lâmpada vai parar o neutro, tá? Então quando a gente volta, eu preciso sair com fase, neutro e terra do circuito 1, porque a lâmpada lá é 1, tá? Então ela vai sair aqui do nosso quadro de distribuição, vai ter que passar por esse ponto aqui, certo? E aqui, ó, na nossa lâmpada já parou, né? Opa, desculpe, é a lâmpada de baixo. Então fase, neutro e terra passou nesse ponto, vai continuar aqui, ó. E agora sim, né? Parou o neutro e o terra neste ponto aqui de iluminação, perfeito? O fase, né? Eu vou continuar aqui, ó, e vou parar com ele neste interruptor paralelo, tá? Eu tinha que parar com a fase em um dos interruptores paralelos, então eu vou optar pelo interruptor, tá?
vou optar pelo interruptor aqui de baixo, tá? Então eu continuo com a fase. Enquanto o neutro parou, a fase continua aqui, tá? Do circuito 1 mesmo. Perfeito? E depois, né, enquanto a fase está no meio desse interruptor paralelo, no meio deste interruptor paralelo será necessário o retorno, né, que é o retorno principal que a gente está acostumado a ver já, tá? Porém, o retorno da lâmpada E, né? Então, vou editar ele aqui, E do circuito 1, porque ele é o retorno principal, tá? Vou copiar ele. Então, ó, o retorno passou por aqui, voltou, né? Do meio do borne lá, ele vai vir aqui. Vai passar por este carinha aqui também, né? Então, vou colocar ele aqui, certo? E vai parar na lâmpada, tá? Lembrando que o retorno não pode atravessar lá, que senão ele vai ser confundido, né, com a fase. Tá? Então aí nós já temos este tipo aqui de ligação. Né? Então nós já temos a fase que chegou lá naquele de baixo, né? O retorno que saiu daquele lá de cima, né? E lá na lâmpada já parou o neutro e já chegou o retorno para ela. Porém agora falta dois retornos que saem, né, do primeiro que chegou à fase e vai até o intermediário, e mais dois neutros que mais dois retornos que saem do outro lado de cima e vai chegar até o intermediário. Note que no intermediário chega 4 fios, tá? Para que seja possível fazer a ligação dele. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a ligação lá de cima primeiro. Então, ó, nesse de cima aqui, agora vai sair os outros dois, que são os dois da ponta, tá? Então não precisa identificar o circuito. Então aqui nós temos dois. Então, ó, os dois saiu daqui, perfeito? E ele veio para cá para chegar até o nosso interruptor intermediário. Né? Então já chegou dois. E daqui desse de baixo aqui, ó, né? O borne do meio chegou à fase e depois os dois bornes da ponta vai sair dois retornos, perfeito? Até levar ao intermediário. Então ele vai sair daqui, vai ter que passar por esse ponto aqui, ó, né? Vai ter que passar por esse ponto, então ele vai passar mais dois aqui, certo? E depois ele vai descer aqui para chegar no nosso intermediário. Então tá lá os 4 fios, né, de retorno do nosso intermediário. Perfeito, pessoal? Eu sei que esse aqui é o mais complexo, mais complicadinho, né? Mas vale a pena vocês treinarem, né? E entenderem, compreenderem perfeitamente como que funciona esse tipo de ligação, tá? Então aqui nós temos 3 interruptores comandando a mesma lâmpada. Então o cliente pode sair aqui do nosso dormitório, clicar aqui, já liga a sala. Ele pode estar saindo da cozinha, clicar e já ligar a sala. Ou ele pode estar entrando na casa, clicar e também ligar a sala. Ele não precisa atravessar o cômodo todo para ir lá e ligar a sala. Ou, né, ele sair lá do quarto, né, do dormitório, atravessar tudo para clicar aqui para ligar a sala. Né? Então isso aí ele é bem utilizado, né, esse tipo de ligação, para facilitar mesmo o cotidiano, né, do dia a dia aí do nosso cliente. Tá? E é muito importante, né, nós sabemos fazer essas identificações, né, para que o nosso eletricista depois ele esteja apto a fazer a ligação conforme nós projetamos. Perfeito? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado.